Oi, turma linda! Olha a tia Leidiane voltando novamente, agora com a disciplina de matemática, no qual nós vamos estar trabalhando com a temática probabilidade e estatística. Vamos continuar com estatística, que é pesquisas que são feitas e os resultados, os dados são expostos em gráfico. Pode ser, nós vimos que tem vários tipos de gráfico, e no qual hoje nós iremos apresentar, a tia Leidiane irá apresentar um gráfico para vocês, no qual nós vamos estar trabalhando com os casos confirmados por faixa etária, por sexo feminino e masculino da nossa cidade. Esse gráfico que eu vou apresentar para vocês, ele está bem atualizado, porque ele é do dia 1º, né, dia 1/7, ou seja, o gráfico de ontem, tá certo? Hoje são 2/7, então a tia Leidiane pegou lá no sitezinho da Secretaria de Saúde do Estado e nós iremos fazer a interpretação desse gráfico. Na atividade de vocês também vão estar fazendo uma atividade com interpretações de gráfico, no qual vai estar também os casos confirmados de Morrinhos. Nós vamos estar trabalhando com os casos confirmados da nossa cidade, tá certo? Mas esse que eu vou apresentar, ele é bem mais atualizado do que o que vai cair na atividade de vocês, tá bom? Porque o que vai cair da atividade de vocês será do mês de junho. E o que a tia Leidiane vai apresentar para vocês já vai ser do mês de julho, tá certo? Então, a nossa atividade vai ser em cima dos casos confirmados por Covid-19 na nossa cidade de Morrinhos. Se nós observarmos, nós temos 310 casos testados positivo, ou seja, casos confirmados, 310 pessoas com casos positivos por Covid-19, né? A tia Leidiane explicou isso lá na aulinha de português, apresentou o cartaz para vocês, com os casos confirmados, casos em recuperação, os casos de óbito, os casos em investigação. Porém, dessa notícia toda, nós podemos tirar uma esperança, um lado positivo, que nós já temos um total de 198 pessoas curadas. Então, é um avanço muito grande, é um número muito bom, porque quase 200 pessoas já foram, que se contaminaram por Covid-19, que adquiriram o vírus, elas já se curaram. Então, como a tia Leidiane passou a aula a semana todinha falando, cada um tomar as medidas necessárias, a prevenção, se cuidar, não evitar aglomerações, sair de casa só quando for extrema necessidade, certo? Porque esse problema não é, muitos pensam que é brincadeira, que é só invenção, mas não é. Talvez a tia Leidiane está falando aqui, e talvez quem está assistindo a tia já teve um caso dentro da sua família e pode realmente comprovar que o que a tia Leidiane está falando não é besteira, realmente existe, e que cada um tem que se cuidar. E quem, graças a Deus, não adquiriu ainda, agradeça a Deus e os cuidados que estão tomando, tá certo? Então, turminha, vamos lá para o nosso gráfico, tá certo? Vai estar saindo aí o gráfico no qual nós vamos fazer a interpretação. Como a tia Leidiane havia falado, esse gráfico ele foi divulgado, ele está atualizado dia 1/7. A hora que ele foi atualizado foi 9h55. Nós já trabalhamos com o tipo de gráfico desta maneira aí, mas que se vocês observar, são apenas os casos confirmados de coronavírus na nossa cidade. Aí vocês vão observar que ele está dividido em duas cores. Quais são as cores? Laranja e verde, no qual o verde representa o masculino, homens, e o laranja representa o feminino, certo? E tem as faixas etárias. A faixa etária é a idade, que tem de 0 a 4 anos,
de 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75, 79 anos, 80 anos ou mais, certo? E agora nós iremos responder algumas questõezinhas de compreensão que a tia Leidiane vai estar fazendo para vocês. Esses dados aí são os casos de morrinhos. Se nós observarmos, gente, ao analisar esse gráfico, qual a faixa etária? Qual a faixa etária não? Qual sexo aí que vai ter o maior número de casos confirmados? Se nós observarmos só em olhar pelo tamanhozinho das barras, a gente já sabe, a gente já observa que na nossa cidade de Morrinhos, o sexo que possui o maior número de casos confirmado é o sexo feminino, não é? A gente observa pelo tamanho de gráfico. E eu quero saber o todo. Se eu for fazer o todo aí, o total, quantos casos femininos tem? E quantos casos masculinos tem? Se eu for somar 7 mais 3, mais 9, mais 7, mais 8, mais 14, mais 9, mais 16, mais 19, mais 16, mais 26, mais 11, mais 17, mais 8, mais 22, mais 2, mais 2, ao todo, casos confirmados do sexo feminino vai ter 176 casos, ou seja, na nossa cidade, do sexo feminino tem 176 casos confirmados. E masculino, que são dos homens, se eu for saber o todo, se eu for somar 2 mais 2, mais 10, mais 5, mais 2, mais 10, mais 8, mais 7, mais 6, mais 19, mais 15, mais 10, mais 7, mais 5, mais 1, mais 1, mais 2, vai ter 112 casos confirmados. Ou seja, eu observo que na minha cidade de Morrinhos, os maiores números de casos confirmados são por mulheres. Então, meninas, nós mulheres temos que cada vez se cuidar mais, não é? Ficar atento para nós não sermos mais um caso a ser confirmado. E os meninos continuar tomando as medidas de prevenção. E agora, qual é a diferença aí? Tá saindo o gráfico aí. Qual é a diferença de casos confirmados de mulheres? Qual é a diferença de casos confirmados de mulheres para homem? Qual é a diferença aí nesse total? Eu sei que mulheres são 176 e homens são 112. Se eu for fazer a diferença, qual é a diferença aí de casos confirmados? Se eu fizer uma continha de menos, façam aí. Então, a diferença é de 64 casos, a diferença aí é de 64 casos, tá certo? Vamos agora observar a faixa etária. Vamos apenas observar a corzinha das mulheres. A corzinha das mulheres está sendo representada pela cor laranja. Qual a faixa etária de mulher que apresenta o maior número de casos? Vamos observar apenas os dados da mulher e vamos ver qual é a faixa etária aí que vai apresentar o maior número de casos. Se nós observarmos, vai ser a faixa etária de 30 a 34 anos, não é? Que ela vai ter 26 casos confirmados, ok? E qual é a menor? No mesmo caso das mulheres, qual vai ser a menor? Se eu observar, a menor tem três faixas etárias repetidas, né? Que é a de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos. Representada por um único valor, que é 2, né? Então, essas faixas etárias aí são as que apresentam o menor número de casos confirmados.
Agora vamos lá para os homens. Vamos apenas observar a corzinha que está representando os homens, que é a corzinha verde. Se nós observarmos qual é a faixa etária dos homens que vai apresentar o maior número de casos confirmados. Se eu observar a faixa etária dos homens que vai apresentar o maior número de casos confirmados, vai ser de 35 a 39 anos, não é? Porque lá no 35, 39 anos, o maior número de casos confirmados que apresenta aí na tabela dos homens é 19. Das mulheres foram 26. Olha aí a diferença. E os homens apenas 19. Certo? E vamos observar qual é a faixa etária aí de idade que vai ter o menor número de casos confirmados por homens. Vai ser qual? De 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos. Apenas um caso confirmado para cada idade, né? Então, turminha, com base nessas informações, o que esse gráfico nos deixa refletir? O que nós podemos refletir, parar para pensar com relação a esses dados? A gente pode refletir, gente, sobre a prevenção. Eu tenho certeza que cada um não vê a hora de voltar a ter a sua vida normal. A tia Leidiane não vê a hora disso tudo acabar para voltar à nossa rotina normal. Mas para essa rotina voltar ao normal, o vírus ele tem que parar de se espalhar, não é isso? Enquanto ele vê, o vírus ele é solto, gente, ele pode ser transmitido pelo ar, não é o ar que nós respiramos. Então ele tá solto na rua, no meu bairro, certo? Numa praça, numa avenida, dentro de um comércio. E quando ele vê um organismo de certa forma que não foi contaminado ainda, que está com a defesa baixa, ele se adentra dentro desse organismo. O que eu posso aprender com isso? Que quanto mais eu ficar desobedecendo às leis, às ordens, não ficar tomando as medidas preventivas, né? Maior vai ser o número de casos que vai estar aumentando, maior número de vírus se espalhando, e quanto mais ele for se espalhando, mais o número vai aumentando. E quanto mais o número aumentando, menos nós vamos voltar até voltar à nossa rotina normal. Então, o que nós podemos fazer? Seguir as medidas, né? Evitar aglomeração, sair de casa só quando for extrema necessidade, usar sempre o álcool em gel, usar máscara, evitar contato com pessoas, evitar estar pegando na mão, abraçando, por enquanto não, por esse momento não. Evitar estar brincando na praça, evitar estar brincando com meu colega, certo? Porque muitas vezes o vírus ele adentra no corpo de uma pessoa, a pessoa ela vai sentir os sintomas fracos, mas já tem outras pessoas que não. E eu não devo só pensar em mim, eu devo pensar também nos membros que estão dentro da minha família, tá certo? Porque esse vírus ele leva à morte. A tia Leidiane não trabalhou nenhum número de morte, porque a tia Leidiane quer trabalhar em cima de esperança, né? Em cima dessa palavrinha esperança e acreditar que nós vamos sair desse momento difícil que nós estamos passando. Tá certo, turma? Então, cada um vai tomar a sua medida necessária para se proteger e proteger alguém que a gente tanto ama. Então, turma, essa foi a nossa atividade de matemática. A tia Leidiane apresentou para vocês um gráfico com as informações por sexo e faixa etária da nossa cidade, apresentando o número de pessoas confirmadas. Ele está bem atualizado. E lá no grupo a tia Leidiane vai estar colocando o linkzinho no qual a gente tem acesso para saber não só da nossa cidade, mas de todas as cidades do nosso estado do Ceará, tá certo? A tia Leidiane vai estar enviando o link
da Secretaria de Saúde do Estado, né? Um linkzinho que dá acesso, eu colocar lá o nome da cidade e ver os casos, a gente ver os gráficos. Esse link ele é muito interessante, que ele é uma plataforma que dá acesso a gente ver gráficos, casos, a cidade, ou seja, ele dá acesso a tudo, tá certo? E qual vai ser a nossa proposta de atividade? Terminou de assistir o vídeo com bastante atenção. Vou chamar a tia Leidiane no PV. Tia, já terminei de assistir o seu vídeo. Vocês, antes de eu fazer a pergunta, vocês já podem escrever o que foi que vocês entenderam da aula. Tá certo? E a tia Leidiane envia a atividade. Tá bom, turma linda? Qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV. A tia Leidiane vai estar lá disponível para ajudar vocês, orientar em qualquer dúvida. A atividade ela não está difícil. Vai ser interpretação de gráfico, tá certo? Com os casos confirmados da nossa cidade. Um grande cheiro, um grande abraço e até a nossa correção. Tchau, meus amores!